Luz, câmera, ação. Gente, muito boa noite. Mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. Agora que a gente já ajustou o som, já, claro, estamos com o nosso material na mão, né? A nossa professora vai falar para vocês o seguinte: eu vou iniciar um compartilhamento de tela que eu trouxe uma mensagem muito bacana para vocês. E vocês que vão me ajudar falando assim: nós estamos vendo, professora, está tudo certinho. Ok? Vocês estão vendo o mesmo que eu? Opa, joia! Espera aí que eu tenho mais convidados para vir para a nossa reunião. Muito bem. Ok. Então, apostila saúde e seus cuidados. Então, professora, qual que é a página que você vai falar hoje? Nós vamos dar continuidade. A aula é cuidar do doente em domicílio. Então, o cuidado do paciente em domicílio. Só que detalhe, é página 56, tá? Eu vou iniciar com uma frase que ela diz assim, ó. O bem que você faz hoje pode até ser esquecido amanhã. Faça assim mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e outras pessoas. Faça algo por alguém como se você estivesse fazendo para Deus, não para outra pessoa. Por quê? Porque não é todo mundo que sabe ter o coração grato. Não é todo mundo que carrega gratidão dentro do coração. Porque se você ficar esperando fazer algo por alguém e receber um agradecimento, você vai, sinto muito te informar, mas você vai se decepcionar muito. Porque isso já aconteceu comigo, eu posso falar isso como testemunho. E a gente tem que fazer as coisas como se fosse para Deus, e não para o outro. Ok? Ah, não foi só eu, minha amiga Maria Tereza de Calcutá também falou essa frase. E aí, o que a professora quer que você guarde no seu coração? Guarde só o que é bom. O que é ruim, manda embora. Porque senão a gente fica doente, tá? Para não se ficar doente, para provar que nós estamos com uma memória excelente, eu vou fazer uma breve revisão sobre o que nós vimos na aula passada. O que nós falamos? Nós falamos da depressão e do transtorno bipolar. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado quando eu vou falar sobre essa revisão, quando a gente começa a se enquadrar. A professora começa a falar algumas coisas, tipo fadiga, culpa excessiva, baixa autoestima, alteração no libido, alteração no peso, distúrbio de sono. A gente começa a se identificar com muitos sintomas. A gente tem que cuidar primeiro do nosso coração, para depois cuidar de outro, ok? Aprenda com qualidade. Eu sempre falo isso. Tem dias bons e tem dias ruins na nossa vida. Mas tem todos os dias para que a gente possa sempre aprender algo novo. Então, vamos aprender hoje algo novo. Ficou bem claro o que era o transtorno bipolar? E antes de vir a depressão, veio o transtorno bipolar? Então, cuidado com a oscilação demais de humor. É claro, não é todo dia que é dia santo, como diz um ditado popular, né? Mas todo dia você está sempre de mau humor. Ou todo dia sempre. Não é todo dia. A gente tem que buscar a estabilidade emocional em Deus. Mas às vezes tem dias que são difíceis de ser vividos. Mesmo para aqueles que têm uma boa estrutura em Deus. Tá bom? Espero que... Ô, Genilson, eu vou pegar você como exemplo. O que você lembra de bacana que a professora falou na aula passada? Não lembra? Não, vamos lembrar sim. Sobre os cuidados que a gente tem que ter com o paciente com a depressão. E primeiro, antes de cuidar desse paciente, cuidar da gente. Não é verdade, Elisa? Se cuidar, se amar e amar o outro. Vamos iniciar nossa aula hoje falando assim. A previsão é falar sobre o home care. O que seria esse home care? O home care é um atendimento domiciliar. Eu atendo aquele paciente que recebeu alta, o seu cliente recebeu alta, ele não é apenas um idoso que precisa de cuidados, mas de repente é um paciente que estava no ambiente hospitalar, precisa ir para casa, porque se ele ficar dentro do ambiente hospitalar, ele vai ficar mais doente do que ele já está. Ele pode, de uma doença, ele contrair outra. É onde entra o cuidador profissional. Tem inclusive uma passagem bíblica que fala sobre isso. Cuidado com a língua. Às vezes nós temos uma mania de ser muito espontâneos, falar demais. Você ser alegre, ser espontâneo, nós temos que, quando nós entramos na casa de uma pessoa, essa pessoa está abrindo a porta da confiança. Pense assim, Jussara, hoje, se fosse alguém da tua família precisando de um cuidado, e você tivesse que contratar uma colega sua de trabalho. Uma colega sua que faz curso com você.
Você vai sempre lembrar daquela que falava demais, daquela que apontava os defeitos dos outros, daquela que não respeitava quando o professor estava falando. Por quê? Quando nós abrimos a porta da nossa casa para um profissional entrar, nós estamos abrindo a nossa intimidade. E aquela pessoa nem vai fazer parte de uma rotina. É onde eu falo para vocês que essa aula, ela é mais uma parte ética que nós vamos falar. Por quê? O sigilo profissional, ele é extremamente importante. Vou dar um exemplo para vocês, que eu não vou falar o local da instituição, vou falar de alguns clientes que eu acompanhei na terceira idade. Eram idosos que tinham vida sexual ativa. Então, muitos deles tomavam remedinho azulzinho, muitos deles tinham sua companheira e procuravam outras companheiras e, às vezes, nos procuravam para uma consulta de orientação em saúde. Por quê? Porque a esposa dele, eu acompanhei, inclusive, uma senhora que ela tinha ficado viúva e ela, 3 anos depois, ela fazendo uma bateria de exames, nós recomendamos que ela fizesse alguns exames, ela descobriu que estava com sífilis tardia. Ou seja, ela foi casada há mais de 30 anos e em algum momento em seu casamento, seu esposo traiu, ela nunca soube. A única coisa que ela descobriu foi depois de viúva que ela foi fazer os exames e descobriu que estava com sífilis tardia. Ela estava com os ossos e o coração comprometido por causa da doença. Só que ela nunca teve sintoma nenhum. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê exames de paciente, do seu paciente, do seu cliente, ou quando o médico estiver fazendo comentários. Filtrar. Ouvir mais e falar menos. Por que isso? O cuidador profissional, primeiro, nós já falamos sobre isso, mas eu vou tornar a repetir. Quem é o cuidador? Pelo Código Brasileiro de Ocupação, o cuidador é alguém que cuida a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer dessa pessoa assistida. E, principalmente, o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar o paciente que, por si só, ele não conseguiria. Isso pode ser idoso, isso pode ser criança, isso pode ser um adulto. Você não é cuidador somente de idosos, você é um cuidador. Vamos supor, o seu marido quebrou a perna. Você trabalha, você não vai ter tempo de cuidar dele. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou alguém da família vai ter que ficar ali ajudando ele, ou você vai ter que contratar alguém em um momento que você não tiver. Por quê? Houve um acidente, perdeu os movimentos da perna. Você vai fazer o quê? A pessoa não vai deixar de viver. Você vai ter que ver formas. E não, às vezes você não vai poder deixar essa pessoa sozinha. Vai precisar de quem? De um cuidador. Então, se a sua, hoje, você vai entender que no cuidado de um paciente dentro do domicílio, o que você vai fazer por ele? Auxiliar naquilo que ele não consegue, ou seja, no cuidado. O que é cuidado? É uma demonstração de atenção, em que há uma cautela, você é prudente. Cuidado, atravessar a rua. É só isso? Não, estou falando dentro de casa. Zelo, essa é a palavra-chave. Você vê que tem lugares que tem cuidadores que ele não se importa. Você chega perto do paciente, é um odor terrível. Parece que a roupa da pessoa impregnou, né? Então, todo mundo já pensa em idoso, já fazendo assim aquela cara. Nossa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar asilos. Eu não vou citar nome de asilos, mas não são todos os profissionais. Tem lugares que você tira o chapéu, você chega, tá todo mundo cheirosinho, tá todo mundo bonitinho. Porque tem bons profissionais que zelam por aquele paciente. Então, o cuidador profissional, ele trabalha com um produto chamado ser humano. Não é uma apostila. Então, nós temos que ser éticos, honestos, comprometidos, discretos, sensatos. Essas características que eu estou mostrando aqui para vocês, são as características que quando alguém vai te contratar, ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir que você, ele quer sentir segurança. Se coloque sempre no lugar dessa pessoa. Ele quer alguém que tenha sigilo na casa dele. Eu vou citar um exemplo. Eu acompanho alguns clientes em home care, eu faço visitas mensais para saber como que está a evolução do tratamento dessa pessoa.
E eu vejo que a família, quando eu chego lá, ele já chegou, oh, aconteceu isso, fulano médico veio aqui e fez isso. A família fica ansiosa para poder contar, para poder saber se aquilo realmente... Porque nós temos que fazer o quê? Nós temos que passar segurança. Olha, a Jussara, essa moça que você mandou, ela é ótima, a gente adora ela. Que bom! Você quer dizer que você conquistou. Só que antes de realizar o cuidado com alguém, agora eu vou ver a parte onde a professora começa... Ah, e lá vem a professora puxando a minha orelha. Não estou puxando a orelha, não. Eu quero que você pense que nós somos uma máquina, correto? E essa maquinazinha aqui, e essa maquinazinha, essas máquinas maravilhosas que a professora está vendo, ela precisa de uma preparação. Quer ver um exemplo? Você vai cuidar de um paciente que ele está além do peso dele. Aí, nós temos que cuidar da nossa coluna. Aprender o quê? Formas de pegar esse paciente, porque daqui a pouco você vai deixar de ser um cuidador e vai ser um cuidado. Por quê? Porque tem que ter, toda vez antes de começar suas atividades, que você vai trocar o seu paciente, que você vai movimentar o seu paciente, você tem que fazer o quê? Alongamento. Você tem que se alongar. Você tem que fazer ali, ó, movimentos contando até 10. Parou, estica, põe a mão lá em cima, estica, faça esse movimento, porque você pode pegar ele e travar a tua coluna e você não se movimentar. Ok? Então, essa preparação, ela pode ser, ela tem que ser, não é que pode, ela tem que ser física, psicológica e técnica. Primeiro, vamos lá. É claro, a professora não quer ninguém ali, né? Eu não quero que Priscila vire uma personal trainer. Eu não quero que Jussara fique catando peso. Mas movimentar aonde tem articulação. Aonde tiver articulação, lá antes de começar a trabalhar, faz assim para você ver. Umas 10 vezes para frente, 10 vezes para trás. Ó, a Genilson tá gostando, ó. Mexe o pescoço. Por quê? Antes de começar o nosso trabalho, nós temos que preparar o nosso corpo, correto? Então, parou lá, dá aquela esticadinha para lá, para cima, para baixo, tá? Legal. E faz um movimento, por quê? Porque, principalmente, tem gente que está sendo frio. Então, dói as articulações, por quê? Porque nas nossas articulações também tem gordura. Então, tem que aquecer. Entendeu? Aquecendo, se movimentando, ajuda a não doer. Porque olha só, você imagina o paciente não tem um movimento, você abaixar, do jeito que você abaixar a pegar ele, você fica? A paciente, ela é cadeirante, você precisa tirar ela e colocar ela na cama logo pela manhã. Então, guardem bem essa dica. Tem que fazer o quê? O cuidador tem que fazer uma preparação, ele tem que fazer alongamento. Nós não temos uma aula específica, nós vamos falar de alongamento. Como fazer, que jeito de fazer. Hoje eu estou só dando a introdução que tem que ser feita uma preparação física. Tem que ser feita uma preparação psicológica. Por quê? Você vai ouvir ali confidências de uma vida inteira. Às vezes aquele idoso, aquela idosa, não tem alguém da família que pare para ouvir. E a hora que você chega, a Jéssica chegou. Nossa! Aí a Jéssica já não está muito boa em casa. Mas ela tem que se preparar psicologicamente. Por quê? Aquela pessoa precisa de alguém para se comunicar. E você, às vezes, é o único meio de comunicação que ela tem entre a família. Ela vai falar assim para você: ai, Jussara, eu queria tanto comprar um presentinho para o meu neto, mas se eu falar com a minha filha, ela vai se explodir, porque ela que fica com o meu cartão. Aí você vai ficar assim. Porque falando na parte financeira, é uma parte que mexe muito, viu? Muitas vezes o idoso é o familiar que fica com o cartão e ele quer comer alguma coisa. E ele tem medo, às vezes, do filho se explodir, de repente, o filho agir de alguma forma e que não sabe como. Então, é você que vai ter que chegar com todo jeitinho e, de repente, você é intermédio, entendeu? Então, essa preparação psicológica é tanto por aprender a ouvir, como filtrar. Esse paciente, às vezes, ele vai chegar para você... nós tivemos uma aula sobre Alzheimer, né? E ele vai repetir para você várias vezes a mesma coisa.
Aí você vai fazer, eu não dou conta mais. Todo dia a Dona Maria pergunta a mesma coisa. Eu já comi. Genil, você já comeu? Genil, você já comeu? Daqui meia hora ela pergunta de novo. Genil, você já comeu? Então, tem que haver o quê? Uma preparação psicológica. Essa preparação psicológica é justamente para... Por quê? Porque você vai passar por situações assim, ó. Deixa a professora mostrar aqui. Você é a importância de suporte desse cliente, ou seja, você é que vai ser o intermédio, o acesso ao apoio formal desse paciente. É você que vai interferir no processo de comunicação e informação. Ó, Priscila, hoje sua mãe não passou muito bem. É a Priscila que vai ter que chegar e falar para a família. Porque a família vai chegar e se você não falou nada, é porque ela está tudo bem. Ó, Rosane, a Dona Maria hoje está meio decaída, viu? Ela está meio tristinha, ela não está querendo comer. Porque o que vai acontecer? Se você demorar muito para se comunicar com a família, essa parte psicológica, a família já está abalada. Tá esse problema dessa pandemia. Foi reduzido o salário de algumas pessoas, foi reduzido o tempo de trabalho. E ainda tem alguém doente dentro da família. Prudência. Você vai ter que fazer o quê? Chegar com muito jeitinho, falar com essa família o quê? Sobre isso, sobre o que está acontecendo, sobre como que é, que jeito que é. Só que ainda vai pesar o seu psicológico, por quê? Você acaba sendo responsável por tudo e por nada ao mesmo tempo. Por que por nada? Porque você não pode sair tomando decisões pelo paciente porque ele falou que ele quer. Você tem que preparar o seu psicológico porque você tem que falar, você é responsável por tudo, mas você é que é responsável para comunicar isso à família. Essa transição para o cuidado. Ó, acabou fralda. Aí, o que a Jéssica faz? A Jéssica deixa para chegar às 7 horas da noite e fala para a filha, ó, não tem fralda para Dona Maria à noite, tá bem? Aí ela vai falar assim, poxa, Jéssica, você tem meu telefone, você tem meu WhatsApp, você deixou para me avisar agora, às 7 horas da noite, que não vai ter fralda por hoje à noite? Não tem farmácia aberta. Você entendeu? Então, tentar equilibrar esse acesso, esse apoio formal, o que o cuidador, para falar para os familiares o que ele necessita, ok? Entenderam bem isso? Porque funciona assim. Tem desafios que eles são físicos e tem desafio que é emocional. O cuidador, ele está ali entrando numa família desconhecida. Você vai conseguir, só que detalhe, quando você tiver algum tempo com esse cliente, você vai ser, às vezes, mais com a própria filha. Você vai conviver com essa pessoa mais que a filha. Então, você vai receber as partes positivas, ó, para animar vocês aí. Vai ser um crescimento profissional, pessoal seu. Você vai se sentir tão valorizada. Às vezes, você vai ser recebido com um sorriso tão gostoso que, às vezes, nem pela sua família você é. Gratidão por você estar cuidando. Você vai ter aquela sensação de tarefa satisfatória, daquele reconhecimento. Às vezes, eu tenho alunas minhas que já estão atuando, que o seu cuidado, né, o cuidador ali, ele é tão amado que a pessoa tem a sensação que o dia que ele não vai, o cuidador não quer nem comer, não quer nem se alimentar. Ainda, a forma de expressão de amor e carinho. Forma de carinho e de amor, cada um se expressa de uma forma. Tem pessoas que expressam o amor, sabe como? Dando alimento. Amor e carinho não é só beijo, não é só toque. Às vezes o amor é expressado através de você fazer uma comidinha gostosa, ajudar a pessoa. Ou às vezes, quando você vê que ela está desanimada para comer, você até experimenta e comer. Vamos comer, ó, tá gostoso. Às vezes não tá bom, mas faz, tá gostoso. Incentive ele, entendeu? E aí o desenvolvimento das suas competências. Essa é a parte positiva. Agora, a parte negativa, infelizmente, se não cuidar, estresse, ansiedade, sentimento de culpa, dificuldade na gestão do tempo, parece que você trabalha o dia inteiro, a hora que você parece que você não fez nada. Restrição do seu tempo livre, porque se você for ficar com aquele paciente, às vezes a família precisa que você fique 12 horas, aí você não vai ter tempo, você não tem tempo de respirar. A redução das suas atividades sociais, a influência na gestão familiar e cuidado, principalmente, ó.
você cuidar tanto dos outros e você entrar em depressão. Você entrar no quadro do paciente, em vez de você tirar ele daquele quadro, você acabar entrando no quadro dele. Tá bom? Olha só então. Então, amor, compreensão e uma boa preparação técnica. Essa terceira preparação que tem que ter, primeiro, quais são as tarefas de um educador? Se hoje eu perguntasse para você antes de você ter a aula, se eu pedisse para citar aí, eu vou mostrar para vocês quais são. Mas eu quero que você lembre assim. Será que você esqueceu de algumas dessas que eu vou mostrar para você? Se você esqueceu, você anota aí, ó. Você é o elo de ligação entre a família e o paciente. Uma das tarefas suas é conversar com esse paciente. Não é você ficar sentado na careta ao lado dele o tempo inteiro, apenas usando o WhatsApp. Esse paciente é um ser humano, ele precisa às vezes de conversar, ele tem necessidades que ele precisa conversar, e através dessa conversa que você vai entender que de repente ele não está desenvolvendo uma doença mental. A higiene pessoal, a alimentação, locomoção, a parte da atividade física. Não pense assim, às vezes, se você não pegar e incentivar o movimento desse paciente, que a família vai fazer. Às vezes, a família não estudou como você tem estudado. A família não sabe as coisas que você sabe, entendeu? Então, às vezes, não espere muito deles. Você é o incentivador. A mudança de decúbito para poder evitar escaras, que são as feridas que são formadas quando o paciente tem delimitação de posição, ele não consegue se mexer, você que tem que movimentar ele. As transferências, às vezes, esse paciente da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, ou esse paciente vai tomar 10 minutinhos de sol pela manhã, opa, entre 8 e 10 horas, tá? Ou a partir das 16. Mas como o clima está mudando muito agora no meio de junho, julho, eu recomendo que você faça de repente na parte da manhã. À tarde começa a vir um ventinho mais frio, pode pegar resfriado, tá? Ou põe a cadeira próxima à janela, pelo menos onde bate um solzinho. Administrar medicamentos e ser solidário. Se alguma desses itens que a professora falou que você esqueceu, bacana, é bom você se atentar, porque às vezes você ou não sabia ou não se lembrava. Principalmente, ser solidário com a dor alheia, tá? Então, vamos lá. Só reforçando, a professora vai fazer enviar aquela atividade lá no grupo, e de repente a professora pergunta lá, então, quais são as tarefas que são desempenhadas pelo cuidador quando esse paciente vem para o domicílio? Primeiro, atuar como ligação entre família, paciente e equipe de saúde. E tem alguns casos que a equipe de saúde tem que acompanhar. Tem paciente, principalmente se ele tiver AVC, ele vai ter uma visita 2 vezes por semana ou todo dia da fono. Então, quando a fono estiver ali, observe aquilo que a fonoaudióloga está fazendo. Esse paciente tem problema de AVC, afetou o movimento, ele vai ter, às vezes, o pessoal do home care, que é o pessoal da fisioterapia, que vai vir ali todo dia, ou 3 vezes por semana. Ele vai ter uma consulta, de repente, mensal com o médico. Ele vai ter o acompanhamento de uma enfermeira, porque vai que esse paciente precisa passar uma sonda. A sonda vesical de demora é passada pelo médico. Nós vamos ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, viu? Não sei se vocês já tiveram um projeto de saúde, de noções de enfermagem. Então, no projeto Noções de Enfermagem, nós vamos falar sobre a sonda, o que essa equipe vai lá fazer. E o seu papel nesse momento é observar, entendeu? A observação. Ali do lado, se o paciente precisar de alguma coisa, ou se o profissional perguntar, ô Priscila, a família te falou alguma coisa, se a dona Maria dormiu bem essa noite, ou se ela está sentindo muita dor, entendeu? Porque câncer não causa dor. Quando causa dor, é porque ele já está ramificado. Então, é você que vai responder sim ou não. E isso faz diferença. Então, primeira tarefa do cuidador, atuar como ligação entre família, paciente e equipe. Segunda função, conversar e ser atento e prestativo. Às vezes, arrancar um sorriso do seu cliente. Você fala, ah, professora, por quê? Porque se sem sorriso é ruim, com sorriso é melhor ainda. Ajude, converse com ele, apoie. Então, ser atento e prestativo. O que mais, professora? Cuidar da higiene em geral do paciente.
O paciente vai assoar, não tem lenço, conversa com a família se não pode comprar um lencinho. Sabe aqueles lencinhos, se for necessário, igual lenço de bolso mesmo, para não machucar o nariz do paciente. O paciente vai tomar banho, você que vai cuidar se essa água está muito quente, se essa água não está, pentear o cabelinho dele, ajudar. Cortar as unhas, nós vamos ter uma aula que a gente vai falar sobre isso. Cortar a unha não é fazer a unha do cliente, tá? Tem idosinha que gosta, ela é vaidosa. Tem que ver, você sabe por quê? Porque nós vamos ter uma aula específica que a gente vai falar sobre você cuidar de unha de diabético. Aí você vai lá, deixa um canto, inflama, infecciona, tem que ter um cuidado diferenciado. Cortar a unha e lixar é uma coisa, fazer a unha, tirar a cutícula é outra coisa totalmente diferente, tá? Sobre os alimentos que esse paciente vai cuidar, manter a casa limpa. Opa, cuidado sobre desvio de função. Tem algumas casas que te contratam como cuidador e acham que você tem que lavar roupa, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, isso aqui tem que ser muito bem acordado no começo do seu trabalho, viu? Porque se você fizer uma primeira vez, não adianta. Depois você querer falar, não tem como eu cuidar da Dona Maria, trocar ela, fazer tal coisa e cuidar da limpeza da casa. Mas no primeiro dia você fez, Sara. Você aceitou. Então, deixe isso tudo muito bem acordado no começo. De preferência, se possível, ter um filtro de água. Evitar ficar dando só água mineral para o idoso. Excesso de água mineral pode causar pedras no rim. O mais saudável é a água filtrada, ok? Sobre os dentes, por mais que ele não tenha, por mais que esse cliente ele não tenha dentes, tem que ser higienizado, tem que ser realizada a higiene oral, tem que tirar a chapa dele, tem que limpar, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, cuidados em geral com a higiene do paciente. Outra coisa, vai dizer assim, professora, isso é função do cuidador? Sim. Estimular na hora da alimentação. Às vezes esse paciente está passando por alguma doença degenerativa, onde ele não consegue segurar a colher. Tem que ajudar, tem que dar o alimento. Outra tarefa, auxiliar na locomoção. O paciente precisa ter o banheiro, ele fala, pode deixar. Ele vai, escorrega, bate a cabeça, tem um traumatismo craniano. Você imagina, Rosane, você ficar como responsável porque você deixou? Mas eu não contratei você para ajudar minha mãe no banheiro, moça? Vou contar um caso que aconteceu com uma conhecida minha, que ela deixou a mãe dela com a cuidadora e a cuidadora pegou e se distraiu. Se distraiu, não sei se ela saiu, se ela foi ao mercado, se ela foi ao banheiro, onde ela foi, ela se distraiu. Ela estava limpando a casa e não viu. A mãe passou, escorregou, caiu, quebrou o fêmur, foi para o hospital, teve que passar por uma cirurgia, se agravou a cirurgia, ela foi para a UTI e faleceu. Quem que você acha que ela culpou por aquilo que aconteceu? Ela falou, eu já tinha contratado um cuidador para ir da minha mãe porque eu sabia que eu não ia ter tempo. Ou seja, é claro, a responsabilidade ali era mútua, da família e do cuidador. Mas naquele momento é a comunicação. É só falar, Jéssica, dá uma olhadinha na mãe aí se ela precisa de alguma coisa que eu vou ao banheiro. Ô, Ana, faz um favor para mim, ó, eu vou precisar ir ali, 2 minutinhos, eu já volto. Comunicação, não fazer as coisas escondidas, tá? Então, locomoção, atividade física, andar, correr, cuidado com esse correr, tá? Tudo tem uma limitação. O idoso, a atividade física dele é diferente. E desempenhar atividades. Vamos supor, esse idoso não está doente. Ele era uma pessoa super ativa. Pense eu e você. Somos pessoas que saem cedo, trabalham, vão para lá, vão para cá, e de repente, ele se vê com alguma limitação. Por que você não pode? Por que não pode ser uma tarefa bacana do cuidador incentivar a prática de atividade de lazer e ocupacional? Por que não ensinar ela a digitar se ela tem um computador em casa? Se for bem conversado com a família, por que não? Por que não, de repente, ela se comunicar com a família através de uma rede social, você não ajudar ela a fazer isso? Por que não desenvolver atividades de encaixe, onde vai mexer com a memória? O idoso gosta muito disso, ó. Práticas de atividades em grupo. Sabe? Ó, nós temos aqui na cidade de São José do Rio Preto, nós temos o SESC, que ele desenvolve bastante atividade com os idosos.
Tem alguns grupos de idosos que eles se unem para fazer atividades ocupacionais. Porque eu falo sempre de doenças, mas eu falo de idosos que também, às vezes, não tem limitação, ele só precisa de alguém para acompanhar ele. E você pode ser esse acompanhante, entendeu? Então, atividade de pintura, idoso não gosta só de crochê e jogar brocha, não, tá? Idoso não gosta, idoso gosta só de crochê, não é crochê. Eu vou ser uma idosa que eu não gosto de crochê. Eu acho bonito, eu acho lindo, mas eu não tenho, eu não consigo fazer. Eu acho maravilhoso, mas eu não faço. Então, assim, eu acho que eu vou para uma outra área, entendeu? Então, assim, vamos lá. Outra tarefa. A tarefa desempenhada é paciente com dificuldade de movimentar e realizar mudança de posição na cama. Sua pacientezinha está lá, ela fica sempre deitadinha. Se você quer ficar ao lado dela, lembre-se de sempre movimentar ela, tá? De 2 em 2 horas, de preferência. Fala, dona Maria, vamos virar para lá, porque é só descansar esse lado do corpo, tá bom? Administrar medicamentos conforme prescrição e orientação da equipe de saúde, não por conta própria, tá? Só que tem restrição. Cuidador não faz medicação intramuscular e nem endovenosa, tá? É medicação oral e, no caso, se for fazer a aplicação de insulina, você tem que passar por um treinamento, tá? A insulina pode ser feita por alguém da família. Se você fizer um curso, um treinamento para você fazer, mas via muscular e endovenosa, não. É para a equipe de saúde, ok? E ainda, informar para a equipe ou para a equipe de saúde e para a família se você começar a observar que o seu idoso está muito cabisbaixo. Por quê? O sistema de defesa dele para cair, ele fica doente, é tudo muito rápido. E ainda, para a gente encerrar esse assunto, um forte traço de amor ao próximo. E essa frase aqui é o que eu acho que resume realmente um cuidador. O cuidador em domicílio, ele só ocorre verdadeiramente quando ele está preparado para cuidar, entendeu? Porque tem pessoas, não adianta que eu queira que você seja igual a mim, nem você é igual a mim. Cada pessoa tem uma personalidade, entendeu? E o cuidador, em casa, ele tem essa frase que eu estou falando aqui, ó, um forte traço de amor ao próximo. Se você não tiver, você não consegue desenvolver bem a sua atividade, ok? Então, revisando, o que a professora falou aí na aula? Eu falei, demonstrei que o cuidador tem que ter uma preparação física, psicológica e técnica, que é o que nós estamos fazendo. A parte técnica para entender como cuidar. Que esse cuidador tem que se cuidar para não ficar doente. E que as tarefas, tem algumas tarefas que são desempenhadas no dia a dia. Eu citei uma a uma aí para vocês, desde os medicamentos, a alteração de humor, de sono, alimentação, enfim. Tem várias tarefas que o cuidador auxilia esse paciente. Próxima aula, a previsão, nós vamos falar sobre reanimação cardiopulmonar. Você está com esse paciente e ele pegou e parou dentro de casa. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse meu paciente? Vou depois colocar lá no grupo uma mensagem que eu fiz para vocês lerem com muito carinho. Vou encerrar nossa aula falando assim, ó. Quando nós alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e construir pontes. Gente, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, que vocês possam fazer a diferença na vida de alguém. Se tiver alguma dúvida, coloca